Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal, Quase Morto, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre animes moe, mais especificamente animes de garotas fofas fazendo coisas fofas, ou algo do tipo, porque é cute girls doing cute things, basicamente é a definição de moe, que é um gênero de anime, entre aspas, eu não sei se pode ser considerado um gênero, porque ao menos em Anilist e em si em My Anime List eu nunca vi como um gênero em si, sim mais como um subgênero. Uma categoria que você pode colocar certos animes que geralmente entram mais no gênero Slice of Life e comédia do que um moe em si. Então, no geral, esse tipo de anime é mais tendencioso pro lado Slice of Life, ou seja, algo mais tranquilo que retrata a vida cotidiana de certas pessoas. E essas pessoas, geralmente, no caso do moe, são garotas fofas ou personagens mais abobados, digamos assim, né? Mais bobos, digamos assim. Nishio, por exemplo, não tem o traço moe em si, né? Que nem K.O., obras mais famosas desse gênero, mas é o moe, mesmo assim, por causa de certas características que são o básico, né? Que mesmo que elas não sejam necessariamente tão feitas para atrair fofura, né? Para representarem fofura, elas são fofas, digamos assim. Então, é um gênero que se resume muito à aparência e personalidade de personagens. Então, a partir do momento que é um gênero assim, consequentemente, ele ganha um grande problema que é o que me incomoda na maioria deles, que eu vou retratar no vídeo de hoje. Certo? E esse problema é basicamente a repetitividade. Porque se o gênero, para ser o gênero, precisa ter certas características que limitam uma base de personagem, ou seja, ele tem que ser fofo ou ele tem que ser meio abobado, meio bobo, assim, meio engraçadinho, já limita o gênero a algo muito fechado. Tanto que pouquíssimas obras, populares ao menos, conseguem sair desse limite. Eu acho que um exemplo popular que eu posso dar aqui no vídeo, que é um elogio para o gênero, é Gakugurashi. Não é uma obra que eu acho perfeita, na verdade eu não acho ela nem tão boa assim, mas eu acho ela boa, tá? Eu gosto dela. Por quê? É uma obra que na época, e até hoje em dia, ainda mesmo que bebendo da fonte de Madoka, que é uma contramedida do gênero shoujo, que ao mesmo tempo vai contra o gênero moe, porque Madoka de fato é um moe, Gakugurashi faz isso com o gênero moe especificamente, sem envolver shoujo, porque ele começa, de certa forma, e a obra com o tempo vai ganhando outro tom, ganha um super plot twist que acontece até recentemente na obra, mas assim ela vai ter uma construção melhor do que um simples anime de garotas fofas fazendo coisas fofas, porque infelizmente, mesmo que isso faça muito sucesso, eu acho, na minha opinião, que isso é muito ruim porque é repetitivo, de fato. Tudo que é repetitivo geralmente não é bom, principalmente quando se trata de arquétipos, porque quanto mais repetitivo aquele arquétipo se torna, sendo repetitivo naturalmente, que é o caso de Moe, porque é o que naturalmente foi feito para ser isso, mais a indústria de animes, a variedade de animes e do conceito deles vai se fechando, porque isso faz muito sucesso no Japão. E eu entendo por que faz sucesso, porque eu mesmo, quando eu assisto muitos animes cabeça, animes que tendem a ser mais pretensiosos no sentido de que eles têm mais pretensão de fazerem coisas absurdas ou complexas, eu depois quero descansar minha mente. Então eu quero, obviamente, assistir algo mais tranquilo, algo mais de boa, algo mais divertido. E esses animes moe tendem para esse lado, porque eles não têm conflito, eles não têm problemáticas entre os personagens. Isso é muito complicado de se ver em animes moe, porque eles retratam vida cotidiana normal. Então é algo interessante para se ver e é necessário, porque a arte em si não é algo feito apenas para aprender. Você pode aprender, vai ser consequência de um entretenimento. Seja um entretenimento ruim ou positivo. Não importa, você assiste ou consome arte geralmente tanto para os dois lados, não importa, não existe um certo. Então, você consumir arte apenas por entretenimento não é errado. Então, por isso, consumir moe não é errado. Mas eu acho que a partir do momento que é um gênero que pouquíssimas vezes se renovou, eu acho que ele é prejudicial no sentido da indústria, porque cria essa gama de animes gigantes com vários animes moes por temporada que não acaba. Do mesmo jeito que tem com Isekai, e todo mundo também reclama. Só que como é moe é pior, porque Isekai, você ainda consegue ser criativo, porque ele tem uma liberdade maior, mas garantia também de você poder usar a sua criatividade. Moe não. Moe é algo básico do básico, geralmente com garotas fofas no colegial. Então, você tem um cenário muito limitado e um arquétipo muito limitado. Esse jogo também quebra isso, né? Sendo algo mais escrachado e tudo mais. Mas fora ele, Madoka, talvez Conte e Gakugurashi, eles têm poucas obras que de fato, dentro do gênero, focado no gênero em si, conseguem sair desse paradigma. E eu acho isso ruim porque, além disso, são obras que quanto mais existirem, menos sentido faz, porque
elas não são necessariamente as obras mais necessárias. Porque mesmo que entretenimento seja assim parte de consumir arte, eu acho que o equilíbrio perfeito da arte é se entreter e aprender. As obras que tem que ser maioria, na minha visão, são obras que façam esses dois e equilibrem perfeitamente e assim contentem quem está consumindo. Moe não faz isso, Moe não ensina você a nada, porque se a história se propõe a não ter conflito, ser algo naturalmente tranquilo, como ela vai dar mensagens? Eu sei que tem muita gente que vê mensagens complexas e, na verdade, um pouco mais aprofundadas em Keion, por exemplo, mas Keion, na verdade, não tem nada, tá ligado? Keion é uma obra linear, elas tocam num clube de música e tem alguns problemas porque elas não ganham certas coisas, mas é algo muito básico, sabe? Você não consegue extrair tantas mensagens verdadeiramente relevantes para isso. Óbvio que pode ser relevante para a pessoa, mas eu falo no geral, relevantes talvez para a sociedade ou talvez até em si para animes também, né? Para a indústria em si. Então por isso eu tenho esse grande problema com Moes. Eu não consigo gostar tanto de Moes como eu já gostei algum dia. Por exemplo, um dos primeiros Moes que eu vi foi Gabriel Dropout. Eu ainda gosto de Gabriel Dropout, mas ele é algo muito bobo. Eu provavelmente só gosto dele porque ele foi um dos primeiros que eu vi. Então, naquela época, o gênero não era tão saturado pra mim. Agora, depois que você vê esse gênero umas 10 vezes por ano ou mais, no mínimo, sendo que tem 3, 4 temporadas, eu já até esqueci o número. Então, é muito um número considerável para um gênero em si. Então, é algo que me incomoda, sabe? Mas eu também não vou desmerecer, porque é questão de gosto realmente, é algo que faz sentido as pessoas consumirem. Como eu falei, no Japão, eu tinha falado, se consome muito, principalmente porque os adultos lá têm umas tendências ruins. Não só adultos, como jovens. Tanto que tem muito suicídio no Japão, porque eles têm muito sucesso. Eles são ricos no geral, eles têm uma tecnologia muito boa, eles têm vivências muito boas, no caso, ambientes muito bons. Então, quanto mais você tem tranquilidade na vida, mais você se acomoda. E quanto mais você se acomoda, menos você tem sonhos, menos você tem objetivos e, consequentemente, você tem menos coisas que te agradam, ou te façam feliz ou tranquilizem. Você todo dia vai lá trabalhar porque você quer ganhar mais dinheiro. E aí você vive esse ciclo. O adulto no Japão é assim. Principalmente porque lá é muito mais rigoroso do que no Brasil, por exemplo. Então, obviamente, quando eles chegam em casa, eles querem se tranquilizar. Você acha mesmo que um japonês comum vai querer ver Texas Lies depois de chegar de um trabalho de 12 horas ou até mais, dependendo do caso? Óbvio que não, ele vai querer assistir um moe. E isso não é errado. Óbvio, pode ser algo limitado da pessoa, porque ela se limita ao ponto de só ver a obra simples, mas isso é natural e não é errado em si. Pode ser limitação. Lembrando que você ser limitado não significa que você está errado, apenas significa que você tem certas limitações ou coisas ou bloqueios desnecessários, no caso. E ainda assim não está errado, de fato, como eu falei. Então, moe em si não é algo errado. Eu não quero passar essa mensagem em si no vídeo, eu só quero passar a mensagem que ele talvez não seja tão frutífero para a comunidade em geral e até mesmo a própria indústria em si. Talvez o único moe, fora os que eu citei anteriormente, e que ainda que consiga ser diferente, que não saia do padrão de moe, é Jujutsu, que eu já citei alguma vez aqui no canal, mas Jujutsu é uma história slice of life de duas garotinhas viajando pelo um mundo pós-apocalíptico, que não tem mais ninguém e o mundo tá vazio. E elas vão lá andando num carrinho e elas vão discutindo sobre coisas no caminho que elas vêm, aprendendo, reaprendendo coisas que elas lembram ou ainda querem saber sobre a humanidade, conhecendo certas pessoas. Isso parece algo muito bobo, mas a cada 5 capítulos mais ou menos, a obra tenta passar uma mensagem. É muito tranquilo a obra porque as duas personagens ali de terem esse estereótipo visual de moe, elas são muito fofas, elas são muito simples, elas não têm intrigas verdadeiras, elas são muito de boas, elas são agradáveis. Só que ainda assim os temas discutidos são relevantes. Uma coisa que Jojo Matsu faz muito, muito mesmo, é discutir sobre o que é viver, o que é a vida. E eu não vou me adentrar muito para, obviamente, não estragar muita experiência de quem vai assistir, talvez, mas é uma obra que, ao se aprofundar nisso, combina perfeitamente com o clima, que é pós-apocalíptico, e duas garotinhas que não sabem o que estão fazendo naquele mundo. Elas literalmente só estão andando por aí, esperando encontrar coisas. Isso é viver? Para algumas pessoas não é. Para algumas pessoas, viver é ter um objetivo fixo e ir atrás dele. Para elas, viver é você sentir vivo, sentir sentimentos, né? E coisas do tipo. Então, é uma discussão muito interessante que a obra vai pondo e fazendo elas se questionarem, mesmo que seja de maneira mais simples possível. É algo agradável. É um equilíbrio perfeito entre você fazer um moe, manter os estereótipos que existem no moe, e ainda assim conseguir fazer algo relevante para quem está assistindo. Cara, é bizarro. Eu já reli 2 vezes o mangá, eu já assisti 2 vezes o anime, então é uma experiência muito bacana e é o único moe que eu de fato consigo reconsumir. Porque além dele ser agradável, né, entreter,
ele também tem mensagens relevantes. Ele ensina algo. E esse é o equilíbrio perfeito que eu espero em qualquer mídia, e majoritariamente anime e mangá, principalmente porque nessa indústria, no caso dessa mídia, no caso, indústria no geral também, existe muito mais liberdade criativa. Você pode fazer o que você quiser, que talvez em filmes ficasse muito brega ou algo do tipo, que não acontece em mangá, porque é animação. Ela instiga liberdade, ela instiga criatividade, porque não é algo definitivamente real, não é algo concreto, não é o que você desenha, é alguma ficção, uma fantasia, mesmo que seja apenas em questões visuais, sabe? Então, por isso que eu exijo, entre aspas, mais criatividade de certas obras, ou ao menos mais desprendimento dessas obras dos gêneros, dos próprios gêneros, que é o caso de Moe, que não acontece. Então, por isso que eu queria fazer esse vídeo. Eu nem falei muito sobre os animes em si, porque de certa maneira é sempre igual, tá ligado? E tem uns animes que eles, além de serem clichês, eles só são clichês. Gabriel Dropout, por exemplo, na época que ele foi lançado, ele é assim um anime de garotinha fofa comum, mas ele tinha garotinhas exageradas. A Gabriel, que é a personagem principal, a Satana, são personagens fofas, mas elas não têm personalidades fofas, não são agradáveis necessariamente, são exageradas. E isso na época não era tão comum. Agora tem animes como, sei lá, deixa eu pensar. Anime Yell, por exemplo, se eu não me engano, esse é o nome do anime. Cara, o anime é literalmente garotas fofas no cotidiano. É só isso, tipo, o anime não se desprende, sabe? Então, esse é o real problema. Eu tenho problema com esses tipos de moes, ok? Então é isso no geral, essa é a minha opinião, e é isso.